Olá, turma do 7º ano, tudo bem? O objetivo desse vídeo, então, é ajudar vocês a entender um pouco mais o conteúdo, tá? Nós tivemos ali na terceira atividade, nós tivemos o conteúdo sobre ortografia, né? Questões descritas sobre viagem com G, viagem com J, agente junto, agente separado. Eu penso que sobre isso não ficou dúvida, porque é bem fácil, não é mesmo? Mas qualquer coisa que não entenderam, me perguntem. Mas eu quero falar mais sobre o assunto da frase, oração e período, certo? Então, o que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período? Aí vocês leram lá no quadro, né? Até que ficou para vocês copiarem. Vocês podem pegar o material agora, o caderno ou a apostila e pausar o vídeo e acompanhar aqui comigo depois, tá? Então, o que é uma frase? O enunciado pode ter verbo ou não e que tem o sentido completo, que produza sentido. Por exemplo, se eu falar fogo, não é verbo, mas é uma frase, porque produz sentido, é uma palavra só. Mas eu entendo que se eu falar fogo, é porque tem que tomar cuidado, que está acontecendo um incêndio, um princípio de incêndio, por exemplo. Se eu falar silêncio, é uma frase também. Se eu falar atenção, se eu falar belo trabalho seu, tá? É uma frase. Então, se produz sentido, é um enunciado chamado frase, pode ter verbo ou não. A oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo, tá? E vocês tinham os exemplos ali, ó. Maurício chamou o amigo. O verbo é chamar, né? Eu só tenho um verbo, então é uma oração só. Aí, ele pediu que colaborássemos. Tem o verbo pedir e o verbo colaborar. 2 verbos, então 2 orações, tá? Então, dentro da gramática, a oração, então é isso, é um enunciado que se organiza em torno de um verbo, tá? O período é o conjunto de orações, tá? Fizemos o serviço. Tem um verbo só, que é o verbo fazer, né? Então, é período simples. Se tem 2 verbos ou mais, é período composto, tá? Ali nos exemplos, estudei e fui para a escola. 2 verbos, estudar e fui. 2 verbos, 2 orações, período composto, tá? Aí vocês tinham aqui que olhar aqui na apostila, tá? Na página 54. Quem quiser pegar a apostila, aí é que explicava, né? Então, quando é frase nominal, é aquela frase que não tem verbo. Daí tem os exemplos. Bom dia, que casa grande, rápido. São frases nominais, não é? Deu pra entender essa parte? Aí a frase verbal é quando tem verbo, tá? E a oração é o enunciado que se estrutura em torno de um verbo. Para ser uma oração tem que ter verbo ou ter uma locução verbal. A locução verbal é quando nós temos 2 verbos juntos. Dessa forma nós temos a locução verbal. Por exemplo, aqui o menino falou assim, ó, hoje na escola haverá um momento de confraternização entre alunos. Que saudade disso, né? Quando tinha esses momentos. Mas em breve vai ter de novo, podem ter certeza. Então aqui o verbo é haverá, tá? É um verbo que, embora ele não se conjugue, não dá para conjugar o verbo haver, tá? Porque ele é um verbo impessoal. Ele é um verbo, mas não se conjuga, tá? Então existem os verbos que indicam fenômenos da natureza que também não se conjugam. Por exemplo, chover, nevar, anoitecer, amanhecer. O que é conjugar um verbo? É colocar nos pronomes pessoais. Lembram dos pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Toda aula eu deixava no cantinho do quadro esses pronomes para vocês memorizarem. É muito importante vocês saberem, tá? Porque é um macetezinho para vocês conseguirem identificar se a palavra é um verbo ou não, tá? Então, eu tenho uma palavra, eu não sei se a palavra é um verbo ou não. Por exemplo, jardim. Eu jardim, tu jardins, ele jardim. Não dá. Não é verbo. Agora, almoçar. Eu almoço, tu almoças, ele almoça. É verbo. Então, se eu posso fazer a conjugação, colocar lá naquelas 6 pessoas dos pronomes pessoais, é verbo. Se eu não posso, não é verbo, tá? Mas tem as exceções que são os verbos que indicam fenômenos da natureza, que também não se conjuga, mas são verbos, tá? Chover, nevar, anoitecer, amanhecer, tá? E tem os verbos impessoais, por exemplo, o verbo haver, não se conjuga, mas é verbo, tá? Então, o verbo, vocês lembram que é aquela classe gramatical
que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Tá? Ação. Eu estudo muito. É uma ação, estou estudando, estou fazendo algo, estudar. Estado. Não é estado, Paraná, Santa Catarina, não. Estado é como é a situação, como se sente, por exemplo. A menina era inquieta. Era, é o estado da menina, é o verbo, tá? E fenômeno da natureza é aqueles que eu já mencionei, tá? Chover, nevar, anoitecer, amanhecer, trovejar, tá? Relampejar, são verbos, não se conjuga, tá? Mas então é fundamental vocês saberem a diferença, então. Não a diferença, saberem como identificar uma palavra para saber se ela é um verbo ou não. E também saberem a diferença de frase nominal, que é a frase que não tem verbo, e uma frase verbal, que é a frase que tem verbo. E a oração é todo enunciado que se estrutura em torno de um verbo, tá? Aí vocês tinham aqui os exercícios para fazer, né? Que eu coloquei aqui para vocês, tá? Aqui. Tinha que marcar com o X as frases nominais, tá? Nada como um dia de muito sol. Nós não temos verbo nesse enunciado. Então, é uma frase nominal. Marca esse. Você leu aquele livro até o final? Verbo ler. Tem verbo? Não é frase nominal. Saiam do verbo sair. Não é nominal. Maravilha este ar-condicionado. Também não tem verbo, porque maravilha é um adjetivo, este é um pronome e ar-condicionado é um substantivo, tá? Então, é frase nominal também. E boa viagem, frase nominal, não tem verbo. Então, você tinha que marcar. Nada como um dia de muito sol, maravilha este ar-condicionado e boa viagem. Daí, vocês tinham o número 2, para ler os enunciados. Ó. Corra, o nosso time ganhou de novo, beleza de texto e silêncio. E vocês tinham que marcar aqui quais dos enunciados podem ser classificados como frase e oração ao mesmo tempo. Então, o primeiro, corra, é uma frase, é só uma palavra, mas é uma frase. Produz sentido? Produz sentido. E é uma oração porque é um verbo. Então, a primeira, vocês podem marcar o enunciado primeiro, né? E também o enunciado, o segundo. O nosso time ganhou de novo. Vocês têm um verbo, que é o verbo ganhar. Né? Então, é uma frase. Produz sentido? Sim. Tem um verbo? Sim. Então, é considerado também uma oração. E aí, vocês tinham o terceiro exercício, que era assim, ó. Abriram todas as janelas da sala. Muito importante, né? Ventilar os ambientes. Marcar com um X, então, aqui, colocar sim ou não. Isso tá na página 57 da apostila, tá? Que vocês tinham pra fazer. Página 56 e 57. É frase nominal? Não, porque a frase nominal não tem verbo. E nós temos o verbo abrir aqui, porque diz assim, abriram todas as janelas da sala. Então, vocês marcar lá um xizinho no não, que não é frase nominal. É frase verbal? Sim, marcar um xizinho. É oração? Sim, tem um verbo. É período? Sim. É um período simples, porque só tem um verbo. Então, dessa maneira, eu queria ajudar vocês a entender um pouco mais esse exercício, tá? Se ainda tiverem dúvida, podem me chamar. Eu explico de novo, tá? Então, eu vou procurar, assim, mais frequentemente fazer esses vídeos explicativos para ajudar vocês a entender o conteúdo, tá? Porque não adianta nós ficarmos colocando muito conteúdo, e vocês só ficarem copiando sem entender. E podem me chamar quando tiverem dúvidas, podem me pedir, ok? E vou colocar um exercício lá, uma atividade para vocês responderem lá no AVA, tá? Aí vocês vão lá responder. Falando sobre crônica e sobre frase, oração e período, tá? Então, vocês leiam lá a parte que fala sobre a crônica, que é aquele texto bem-humorado, é uma notícia bem-humorada, né? A crônica. É um gênero jornalístico, tá? É um gênero muito lido e é um texto muito bom de ler, é um texto bem, assim, suave, leve. E, geralmente, nos noticiários, nós encontramos crônicas. Por quê? Porque como o noticiário, ele tem muitas notícias pesadas, né? Não muito agradáveis. Então, lá, pelo final do noticiário, eles colocam uma crônica para suavizar um pouco, para a pessoa ficar mais leve, mais tranquila, né? Ler uma notícia que não é ruim.
Então, a crônica é assim, é uma notícia mais leve, tá? Mais tranquila. Como vocês leram lá na atividade, acho que foi a atividade 2 que eu postei, né? Que tinha a notícia lá do técnico que sofreu um ataque, alguém deu um tiro nele, e a bala pegou bem na caneta que estava no bolso dele. Lembram dessa atividade? Então, essa era a notícia. Em cima dessa notícia, o cronista Moacir Scliar, ele fez uma crônica escrevendo os muitos usos da caneta. Lembram? Se vocês não lembram, leiam lá de novo, releiam sobre a crônica, para vocês poderem responder a atividade lá no AVA. Beleza? Beijos, fiquem com Deus.